Olá, meus queridos, dando sequência ao nosso estudo ainda nos direitos fundamentais, mas agora com relação ao trabalho. Então veja que nas partes anteriores, ainda quando nós falávamos ali das disposições iniciais do ECA, quando nós falávamos das disposições constitucionais, nós inclusive já mencionamos sobre a questão do trabalho da criança e do adolescente. Veja que muitas partes dessa regulamentação no ECA, eles não estão em conformidade com a Constituição. Então, o que acontece? Nós temos algumas disposições constitucionais e o ECA, em alguns pontos, ele acaba contrariando essas disposições. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou passar aqui a forma como está no ECA, porque, veja, como esses artigos ainda não foram revogados, nem declarados inconstitucionais, então eles ainda têm aplicação. Então, portanto, se for cobrado na sua prova, você tem que marcar de acordo com o ECA. Tudo bem? Então, a título de exemplo, eu trouxe aqui, né? No caso dos aprendizes, na Constituição, ela diz assim, que o direito à proteção especial abrange a idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no artigo 7º, enquanto que no ECA nós temos a proibição de qualquer tipo de trabalho a menor de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Então, veja que a Constituição, ela traz um permissivo maior, enquanto que no ECA nós temos um permissivo diferente. Então, veja, eu trouxe esse quadrinho aqui para facilitar, que é o quadro que você vai levar memorizado para a sua prova. Então, veja, tá? Os detalhes. Então, a gente está confrontando aqui, nesse quadrinho, ECA e Constituição Federal. Tudo bem? Então, veja, se a pessoa tem menos de 14 anos, ela não pode exercer nenhum trabalho, nem mesmo de aprendiz. Nada, 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 nada. Tudo bem? Se ela tem 14 anos e menos de 16, ou seja, se ela tem 14, 15 anos, 14 mais 15 anos, ela pode trabalhar apenas como aprendiz. Tudo bem? E se ela tem entre 16 anos e 17 anos, ela pode trabalhar regularmente, com exceção do período noturno, condição perigosa ou condição insalubre. Tudo bem? Então, veja, menor de 14 não pode trabalhar de jeito nenhum. 14, 15 anos, condição de aprendiz. 16, 17 anos, qualquer trabalho, menos à noite, ou em condição perigosa ou insalubre. E 18 anos completos, ele pode exercer qualquer tipo de trabalho. Então, veja que essa é a zona de segurança que vocês terão aqui para levar para a prova, ok? Então, esse quadrinho aqui, ele vale ouro, porque nós estamos confrontando a Constituição com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo bem? Agora, questão importante, adolescente pode trabalhar de doméstico? Veja, não, nós não podemos contratar adolescente para trabalhar de empregado doméstico. Por quê? Porque nós temos uma convenção internacional, que é a OIT. OIT significa Organização Internacional do Trabalho. E essa OIT, ela traz uma lista de formas de trabalho infantil que devem ser vedadas. E aí, lembra que eu falei em uma aula aqui que no sistema internacional nós não temos criança e adolescente? No sistema internacional, tudo é infância, tudo é criança, todos são tratados como infantes, independente se é criança ou adolescente. No Brasil, a gente tem essa diferenciação. Então, nessa convenção internacional, que o Brasil é signatário, dentro dessa lista de forma de trabalho infantil vedada, está o trabalho doméstico, ok? Agora,
veja, excepcionalmente, o próprio ministro do Trabalho, ele pode consentir que o adolescente pratique isso, tá? Mas veja, a regra que você vai levar para sua prova, não pode, porque a Organização Internacional do Trabalho, ela veda trabalho doméstico infantil. Então, como o Brasil, ele é signatário, naturalmente que ele, no momento em que assinou, também inseriu esse posicionamento no nosso ordenamento. Tudo bem? Agora, sobre as formas de trabalho da criança ou do adolescente, nós temos várias formas. Então, a primeira delas é a aprendizagem. Eu trouxe aqui os conceitos só para você ficar mais entendido do sistema, tá? Então, a gente tem a aprendizagem, que é uma formação técnico-profissional. Então, aqui, a finalidade da aprendizagem é formar uma capacidade técnica para o adolescente, tudo bem? A partir de ferramentas pedagógicas e assim vai. Quem pode fazer contrato de aprendiz? A partir de 14 anos, nós já vimos na tabela. Tudo bem? Agora, o estágio. Já o estágio, nós trabalhamos com um ato educativo que é supervisionado, que tem uma lei própria, que é a lei do estágio, ok? Nós não temos um registro sob contrato de trabalho, mas sim um termo de compromisso. Então, veja que no estágio, a formalidade do vínculo não é contrato de trabalho, mas sim termo de compromisso. E aí, dentro do estágio, nós temos duas hipóteses. O estágio obrigatório, que é aquele que é preciso cumprir para concluir alguma etapa da sua educação formal, tá? Geralmente, nós temos estágio obrigatório nas universidades, tá? Mas veja, alunos de escolas técnicas federais, em que eles aprendem ali o ensino médio e um curso profissionalizante, também nós temos um estágio ali obrigatório dentro do ensino médio. Tudo bem? E temos o estágio não obrigatório, que é aquele que não é necessário para que se conclua uma etapa educacional, tá? O não obrigatório, ele, em regra, é remunerado. Tudo bem? Então, a gente tem o estágio, temos o contrato de aprendizagem, temos o trabalho educativo. Esse trabalho educativo, ele está previsto no ECA, ok? Então, veja como que funciona ele. Muitos entendem que esse trabalho educativo é um trabalho artístico e muitos entendem que, justamente em razão disso, esse seria um trabalho inconstitucional. Perfeito? Aqui, na verdade, nesse trabalho educativo, as exigências pedagógicas, elas vão acabar prevalecendo sobre o volume de produção. Tá? Geralmente, quem aceita o trabalho educativo encaixa aí a atividade artística das crianças e adolescentes. Tudo bem? E temos, por fim, aqui o trabalho normal, que é aquele que não se encaixa em nenhuma das três modalidades anteriores que nós estudamos. Então, veja... Meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula que você está assistindo aqui no YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer as potencialidades e conhecer o nosso produto do site Lá Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula até o final? Aliás, você quer fazer o nosso super curso focado no Instituto Federal da Bahia, super competitivo. Nós temos diversos cargos, temos curso de conhecimentos básicos e gerais para todos os cargos, assistente de administração, técnico de assuntos educacionais, assistente aos alunos, técnico em contabilidade, cursos completos, cursos muito competitivos. É muito simples, é só você entrar em contato com uma das nossas atendentes aqui da Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês no site Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.